O contrato exige que os resgatemos. Você não está se preparando para se mexer? A cobra viu a Leyline com seus lindos olhos. O poder da lei em torno deles estava enfraquecendo, seus poderes sendo eliminados. Esta foi a penalidade por violar o acordo. Ainda assim, não continha qualquer malícia ou dano deliberado, causando apenas uma ligeira queda no poder que Leyline poderia suportar. Agora não. Char tem o controle da situação, e dentro do próprio mundo das sombras, ela é atualmente invencível. Leyline balançou a cabeça pesadamente. Char era uma astuta deusa, com um plano para resolver todos os seus problemas de uma só vez. Ela certamente teria suas maneiras de lidar com Leyline e a cobra viúva, então se eles corressem para frente agora, eles cairiam na armadilha dela. Mesmo a Snake Dovager não teve outra escolha senão ser prudente ao enfrentar essa deusa louca e selvagem. Eu me sinto do mesmo jeito. A cobra viúva suspirou. Mas então, ela foi surpreendida por uma camada de grandes nuvens negras que cobriam os céus. Relâmpago carmesim brilhou como um precursor de uma chuva de sangue, e uma tempestade sangrenta caiu sobre o mundo das sombras. Leyline podia sentir o mundo inteiro aplaudindo na tempestade, a esgotada força da origem mundial se recuperando antes de cair abaixo dos níveis perigosos. A Snake Dovager de repente suspirou, massa caiu, sentia a aniquilação de sua truta alma. A astúcia e o poder de Char obviamente haviam excedido sua imaginação, fazendo com que ela perdesse a confiança em seu plano. Uma segunda tempestade atingiu pouco depois. As criaturas intelectuais deste mundo poderiam sentir tristeza e dor em um rugido aterrorizante que ressoou da tempestade. Ah! Senhora da Noite! Ausnak! Você! Yuri não conseguiu escapar. Tentativas! Tentativas! Julgamento! Uma luz dourada brilhou no céu ocidental depois da morte de Yuri, e um olho vertical fantasma apareceu no ar. Relâmpagos violentos rasgaram a trama da sombra, e o enorme olho se dividiu instantaneamente em dois. Um deles foi cercado pela trama das sombras, enquanto o outro aproveitou a oportunidade para escapar dos limites do mundo para o plano astral. O olho da prova conseguiu escapar, mas com ferimentos graves, suspirou Leyline. 2 caíram e um escapou com ferimentos graves. 3 existências da lei perderam seu poder em uma fração de segundo. Tal esforço e conspiração são realmente dignos da Senhora da Noite. Asterisco rachadura. Asterisco a impressão de um frasco se quebrou nas mãos da súplica cobra. Ela franziu as sobrancelhas enquanto dizia a Leyline, acabei de receber notícias do Trial Zai. Ele planeja voltar ao mundo do purgatório e não voltará. Parece que ele sofreu ferimentos graves. Leyline assentiu com a cabeça, com medo dentro dele. O olho da prova tinha sido bastante azarado desta vez. Claro, em comparação com os outros 2 que caíram, poderia ser considerado sortudo. No entanto, com uma falta de preparação para avançar o mundo em si, isso seria um comportamento suicida por parte da vontade mundial. Podemos concluir que Char tem mais de 50% de controle sobre o mundo. A cobra viúva sentiu imponentemente a conclusão de Leyline. O avanço de um mundo não era brincadeira. Mesmo se expandisse em tamanho, o atual mundo das sombras enfrentaria grande perigo se tentasse avançar sem acumular força de origem suficiente ou progredir em sua civilização. As cidades que originalmente estavam cheias de poder elementar foram afetadas pelo avanço, diminuindo a concentração de energia. Uma reação em cadeia foi desencadeada, mas seus efeitos ainda estavam para se mostrar. Leyline acreditava que esse movimento tornaria estéril a metade do mundo original, e o solo perderia sua fertilidade. Sem comida suficiente, os humanos sofreriam pesadas baixas. Com um número decrescente de criaturas inteligentes e a morte da flora, a vontade mundial enfraqueceria. Teria que sofrer as consequências de todo esse dano, então estava efetivamente cometendo suicídio. Um mundo independente Will nunca faria uma coisa dessas. Isso deixou claro que a maioria do mundo estava agora sob o controle de Char. Leyline sentiu, vagamente, que isso era apenas um meio avanço, apenas uma expansão do tamanho. A energia necessária para isso era muito menor, então a situação poderia ser estabilizada, ainda que apenas com algumas existências da lei como sacrifícios. Dentro do Palácio Imperial,
Princesa Ling correu para o lado do Imperador Aragão. Pai. Sim. O que aconteceu? Fique tranquilo, posso dar conta das novidades. Ordenou o Imperador Aragão, impaciente. Sim. Ling olhou secretamente para o Imperador, respirando fundo antes de relatar as más notícias. Os dados dizem que este é um terremoto de nível 9. Metade da capital já caiu em ruínas. Ainda não temos dados sobre as outras cidades, mas a situação também não parece boa. Perdemos contato com várias cidades costeiras que sofreram terremotos e tsunamis. Estimativas dizem que mais de 10 bilhões de cidadãos foram afetados, e o dano se estende por todo o império. Isso representa um golpe fatal para nossa economia, e os especialistas estão dizendo que a fome e as pragas que se seguirão esgotarão nossas reservas de alimentos. Na pior das hipóteses, no pior cenário. Ling não podia continuar falando, mas sua voz trêmula já deixava tudo claro que esse desastre era suficiente para destruir todo o império. Haha! Imperor Aragorn, em vez disso, se acalmou depois de ouvir a notícia, seu riso como o de um lobo ferido. Grande mestre, você está preparado para nos abandonar? A expressão sombria de Aragorn se transformou em loucura. Ling! Você não acha que é a melhor chance agora? Não importa o quanto tentemos remediar a situação, todo o império não será capaz de evitar o destino da destruição. Nós também podemos fazer isso sozinhos. Ling silenciosamente ponderou sobre o assunto. De fato, o que seu pai disse fazia sentido. Esse terrível desastre seria a causa da destruição do Império, mas se o projeto Árvore da Vida fosse iniciado, o Império inteiro poderia se tornar imortal e acabar com as existências rebeldes. Além disso, aquela voz no final, você ouviu também, não foi? Os olhos do Imperador Aragão brilharam. O Alsnak retornou ao lado de uma existência desconhecida. Isso segue a profecia deixada no livro da salvação por Ari. Isso realmente é um poder surpreendente. Se não fosse por causa do desastre, eu tenho medo que nós questionássemos sua existência. Ling não pôde deixar de pensar na voz que soou nos corações de todas as criaturas inteligentes, bem como naquele rugido não designado. Especialmente o nome de Alsnak, era exatamente o mesmo que na profecia de Ari. Com a chegada de nossa amante dos tempos antigos, as chamas da rebelião aumentarão, resmungou o Imperador Aragão. Ele então acenou de repente, Ling, sair e revelar a segunda metade do livro da salvação para os soldados rebeldes. O que você pretende fazer? Ling hesitou. A existência de uma organização rebelde não era segredo para o exército. Libere a notícia para a organização rebelde. Precisamos deles para atrair a atenção do antigo mestre e restringi-la. Podemos ganhar tempo suficiente para completar a árvore da vida alternativa. Os olhos de Aragorn brilharam com astúcia. Esquejar contra múltiplas existências da lei ao mesmo tempo era como dançar em facas afiadas. Eu devo obedecer. Ling saiu depois de um momento de hesitação. Fora da câmara secreta, ela se moveu para uma plataforma alta, onde ela podia ver toda a capital em uma bagunça. Mesmo com a proteção da tecnologia avançada e do Shadow Veave, metade da cidade foi destruída. Mais de 10 milhões de pessoas vagavam pelas ruas sem rumo e choravam. Isso teve um sério impacto na seguridade social. Embora a equipe especial de ajuda a desastres do Império, apoiada por sua riqueza, pudesse agradar milhões, a escala do desastre excedeu em muito seus limites. Infelizmente. É um império tão lindo e glorioso em seu crepúsculo? O que nos espera no final deste caminho, a escuridão total ou a luz do amanhecer? Uma única lágrima escorreu pelo rosto dela. Período noturno. Leilin e Alsnak estavam sentados em um salão, desfrutando de um jantar à luz de velas enquanto Crowley os esperava do lado com humildade e respeito. Mistress! Crowley recebeu algumas notícias da Aliança Bloodline. Pessoas da Aliança Bloodline me contataram esperando receber sua orientação. Eles sabem da nossa existência? Leilin limpou os lábios com um guardanapo branco. Ele sentiu como se o avanço tecnológico do mundo das sombras tivesse se espalhado em suas habilidades culinárias. Sim. Bobby está dizendo que um membro dos soldados rebeldes deu a ela uma parte do livro da salvação que detalha a existência da senhora.
A profecia diz que você é o único salvador verdadeiro. Crowley disse com entusiasmo. Segari. A Snake Dovager gentilmente fechou os olhos, aparentemente tentando sentir alguma coisa. Familiar ainda estranho. Este poder profético, ela é uma reencarnação do profeta Kali? Então, o que você pretende fazer, Lenin riu. Seu jantar feito, Xavier arrumou o tapaz e colocou um tabuleiro de xadrez sobre ele. Ele estava vestido como um garçom. O que você acha? The Snake Dovager olhou para Leilin no momento. Somos o rei e a rainha. Leilin apontou para o núcleo do quadro, os cartões mais importantes. Não devemos jogar isso tão facilmente, em vez de enviar alguns peões para testar as águas. Tendo dito isso, ele pegou um peão e o moveu um passo à frente.